Mateus, capítulo de número 5. Eu disse aqui outro dia que se há uma ambição que temos, se devemos ter alguma ambição, que essa ambição seja de sermos iguais a Jesus. Que seja essa a minha ambição, que seja essa a sua missão, que seja essa a nossa busca. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele nos conta o Sermão do Monte. Um sermão muito conhecido, que tem aí, de maneira muito sintética, todo o ensinamento de Cristo e a sua maneira de interpretar a lei. Quando Jesus ele disse para os seus discípulos, olha, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim e eu vos aliviarei. Tomam e aprendam de mim. Tomam o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus ele falou acerca do meu jugo, o meu fardo, ele estava justamente falando da sua maneira de interpretar a lei. Porque todo rabino, ele tinha a sua maneira de interpretar a lei, e essa maneira de interpretá-la era chamada de jugo. Por isso Jesus disse, olha, eu também tenho um jugo, também tenho uma maneira de interpretar a lei. Só que diferente dos rabinos, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os seguidores então passaram a segui-lo, seus discípulos. Aqui no Sermão do Monte, ele nos dá então um exemplo da sua maneira de interpretar a lei. E o texto de Mateus 5, o versículo de número 21, é o que eu gostaria de ler. Olha o que diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Os irmãos podem se assentar. Queridos, Jesus ele traz uma palavra aqui que vem de encontro à jactância dos fariseus, porque os fariseus eles se jactavam, se gabavam, se orgulhavam de serem cumpridores da lei. E concernente a cumprir a lei, eles batiam no peito. Muitas vezes se diziam: olha, eu nunca matei. E como a gente ouve por aí muita gente falando, você vai falar do Evangelho, e a pessoa diz: olha, eu nunca matei.
matei, nunca roubei, nunca me prostituí, eu nunca fiz nada disso. Os fariseus, eles se jactavam justamente dessas coisas, eles se orgulhavam disso, se gabavam disso. A gente vê, por exemplo, um fariseu no templo que, ao encontrar com um publicano, um homem pecador, ele ora, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse homem. Essa é a oração do fariseu, daquele que é perfeito demais para precisar de remédio, está muito saudável. Jesus disse para esses homens: olha, o saúde não precisa de remédio, vocês estão muito bons, vocês estão muito saudáveis, eu não tenho remédio para vocês. Eu vim para buscar e salvar o perdido, mas vocês, pelo jeito, já acharam a si mesmos. Esse orgulho do fariseu, ele é confrontado agora, é colocado em xeque por Jesus nesse momento. Ele que já havia falado das bem-aventuranças, fez o discurso falando que os discípulos são o sal da terra, a luz do mundo. Depois falou acerca do cumprimento da lei, porque ele veio para cumpri-la. E agora ele vem com uma mensagem acerca do homicídio. E é interessante que ele começa dizendo: vocês ouviram. E ele conclui o texto que nós lemos da seguinte maneira: eu lhe garanto. Ou seja, ele começa falando no coletivo, mas ele conclui falando no particular, no individual. Essa é a maneira de Deus falar com a igreja. Nós estamos no coletivo aqui, mas ao mesmo tempo em que a palavra é ministrada ao coletivo, Deus está direcionando a nós de maneira individual. Ele está nos chamando de maneira individual, cada um em particular, a uma tomada de decisão. Sempre que nós nos aproximamos do final do ano, são feitos planos. Olha, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou ler a Bíblia de capa a capa. E um bocado de promessa é feita todo final do ano. Final do ano é época das promessas. O ano começa, a gente está disposto a levar adiante aquela promessa feita. Acabou janeiro, já desistimos da dieta, já desistimos da academia, já parei de ler a Bíblia, não terminei nem Gênesis, já parei. Eu ia aprender música, não consegui nem pegar no violão, nem aprender a pegar, segurar o violão. E assim vai passando, entra ano, sai ano, e a gente não sai das promessas. Jesus, ele nos chama uma tomada de decisão aqui. Porque o Evangelho é isso, gente. O Evangelho, ele não pode ser encarado dessa maneira artificial que muitas vezes é pregada. E quando eu me coloco como se fosse do contra, não é porque eu sou do contra, mas é porque nós não podemos compartilhar com aquilo que não é Evangelho, porque o que não é Evangelho não produz vida. O que nós estamos vendo em meio ao movimento evangélico é um evangelho pagão. Ora, um evangelho que diz que crente não adoece, que crente tem que ser próspero, como eu vi um senhor dizendo outro dia num discurso, que o homem espiritual é o mais próspero de todos, que a excelência está em subir o morro de relógio de ouro. Meus queridos,
Esse evangelho é o evangelho pagão.